Olá pessoal, tudo bem? Rangel Oliveira aqui. Veja, hoje eu saí cedo para resolver algumas coisas e eu fui de ônibus, né? E geralmente quando eu pego transporte público, e eu gosto de pegar transporte público, geralmente eu fico observando as pessoas. Eu gosto por causa disso. O metrô, ônibus, enfim. E geralmente quando a gente pega transporte público, a gente leva um livro ou vai com fone de ouvido e o celular, etc. Não foi diferente, eu fui com fone de ouvido, e enquanto ouvi uma canção, muito linda inclusive, do Vanderly, que o Paulo Mendes me enviou, eu observava as pessoas. Duas senhoras conversando à minha frente, um senhor conversando com um jovem mais ao lado, um adolescente mexendo no celular, uma moça olhando assim meio que para o horizonte, sem que nem para quê, quando a gente olha assim a fundo, né? E eu fiquei observando essas cenas, observando essas pessoas, e enquanto eu observava essas cenas, as pessoas, o cotidiano, eu me fazia algumas perguntas, do tipo, se eu sentasse com essa senhora e começasse a perguntar coisas a respeito da sua vida, que história, ou quais histórias ela iria me contar? Ela iria compartilhar comigo. Se eu conversasse com esse senhor e começasse a lhe fazer algumas perguntas, o que ele me diria? Se eu sentasse com esse jovem, e começasse a bater um papo, qual seria o desenrolar da conversa? E por aí eu fui fazendo alguns questionamentos a mim mesmo nesse sentido. Interessante que naquele momento em que eu fazia isso, eu tive a certeza e a consciência de uma coisa. Cada ser humano traz consigo as suas histórias, a sua biografia, a sua história, os seus momentos, a sua vida. De modo que a nossa vida, ela, quando vivida apenas para nós mesmos, ela é muito pequena, ela é muito limitada. E veja, como é importante deixar o carro e andar de ônibus. Observar as pessoas no metrô, no ônibus, no parque, na rua. Como é importante começar a perceber e observar no olhar, no andar, nas conversas, cada ser humano, cada pessoa. Cada ser humano tem uma história, cada ser humano carrega a sua biografia. Foi essa consciência que eu obtive naquele momento e ela foi muito preciosa para mim, porque eu, naquele momento, sinceramente agradeci a Deus por não ter ido de carro e ter ido de ônibus. E quer saber? Eu estou gravando esse vídeo justamente para falar isso para você. A gente precisa sair mais vezes para a rua. Sair mais vezes do nosso mundo, do nosso carro e pegar o ônibus e o metrô. Sair da nossa casa e ir para a rua. Sair da nossa vida e contemplar a vida de outros. A gente precisa sair de dentro de si mesmo a fim de encontrar outras pessoas e nesse contato compartilhar a vida. Augusto Cury chama isso de contemplar o belo, o que ele considera ser a mais preciosidade ou as maiores bênçãos da vida estão nos detalhes, nessas pequenas coisas, nessa contemplação do belo, das pequenas coisas, das pessoas, das suas histórias, enfim. E essa é a minha dica para você hoje, minha sacada para você hoje. Saia da sua casa e vá para um parque, ande de metrô, de trem, a pé. Observe as pessoas. Permita-se demorar numa conversa com um desconhecido. Ouça mais os idosos. Enfim, invista mais no relacionamento com as outras pessoas. E olha, que para aqueles que me conhecem, sabem que isso para mim é um desafio. Porque eu tenho momentos que eu gosto muito comigo mesmo. De contemplação, de reflexão, de ficar sozinho, de solitude. Isso é um desafio. Então aquilo que eu estou dando como conselho para você, como dica,
Na verdade, é um desafio extremo para mim. Mas é isso que eu percebi hoje a partir dessa experiência e compartilho com você nesse vídeo. Essa é a sacada de hoje. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Até a próxima.